Eu acho que é o Wesley aí, né? Tá meio bagunçado aqui para mim. Mas Wesley, essa pergunta é tua, parece. Eles saíram do nosso meio, na realidade. Não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos... falsos profetas, né? Os falsos mestres, não é falso anticristo em si. Embora seja, né? Discípulo do anticristo. O anticristo é um só. Mas a Bíblia fala que o poder do anticristo já está atuando em nós. O poder do anticristo. É um poder, ou seja, há uma presença demoníaca, vamos dizer assim, uma comunidade, né? Um poder de demônios que seguem a linhagem do anticristo, né? O anticristo vai ser um só. E os falsos profetas também. O falso profeta de Apocalipse vai ser um só, tá? Então, aí o anticristo também vai ser um só. Porém, o poder do anticristo já está em ação. E aí eles são, vamos dizer, como você colocou no plural, os anticristos, né? Discípulos do anticristo. E os falsos profetas, que ele fala aí que sai do meio de nós, são os falsos profetas. São pessoas que, quando fala falsos profetas, não falam mentirosos, tá? Não é. Eles são falsos profetas porque tem um poder sobre eles, né? De profecia, de revelação, poder sobrenatural. Então, quando você vê a Bíblia afirmando o cara é falso profeta, não quer dizer que ele é um mentiroso em si mesmo, ele é mentiroso pelo diabo, não quer dizer que não tem poder sobrenatural, tá bom? Então, eles saíram do nosso meio, na realidade não eram dos nossos, ou seja, eles entraram, né, no espírito de engano, né, dentro da igreja, e eles saíram, porque foi descoberto, né, certamente, e aí, só que eles saíram, abrindo igreja, abrindo trabalho, abrindo, né, e às vezes, muitas vezes ele foi até, né, ele foi das pessoas, mas quando ele fala assim, ele saiu do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, ou seja, ele não aceitou a mentalidade de Cristo. Às vezes ele recebeu o Espírito Santo lá dentro, né, como o pai da época, o pai do falso profeta, o pai dos anticristos da época, foi um cara cheio do Espírito Santo, criou a maior religião depois do cristianismo na época, que era muito seguida e era pregado Cristo, né? A diferença é que eles pregavam que o que você faz com o teu corpo, com a tua vida, com teus membros sexuais, ou com a bebida, com a droga da época, o que você faz não é irrelevante para Deus. O importante é que Cristo morreu, ressuscitou por você e teu espírito está salvo. O que você faz com o corpo, isso porque a mulher dele, historicamente, se a história não está na Bíblia, ele é o Nicolau da Bíblia, o sétimo lá, dos 7 diáconos cheios do Espírito Santo lá. E a mulher dele era muito gostosa, muito boa, e aí, pela história, né, que ela era muito bonita, muito gostosa, e ela gostava de transar com todo mundo. E aí ele falou que era errado, os pastores repreenderam eles, né, e ela falou, eu vou continuar, se quiser me seguir, me segue, fica comigo, senão não. E ele, para não perder, por amor a Eva, de novo, né, Adão caiu de novo, né, sempre assim, né, que desgrama. Então, por amor a Eva, mas estou brincando, você pode, um homem, né, falar isso, um melhor amigo teu, levar você para o caminho errado, né. Então, o melhor amigo teu, existia um policial que era tão santo ele, mas o melhor amigo dele era bandido. No final ele acabou virando bandido. Então, por causa disso. Existiu também no Brasil um cara que trabalhava pro BOPE, que era um maior soldado, sargento do BOPE, terrível, né? E o melhor amigo dele levou ele para bandidagem. Ele virou terrível, um assassino terrível, né? Então, quando foram matar ele, levaram 70 agentes, 70 soldados do BOPE só para matar um cara numa casa. Eita, isso que era medo, hein? Então, as más amizades corrompem o bom costume mesmo, né? Então, essa é uma verdade, é um fato. Então, acontece, né? Então, que o cara, ele é bom, né? O que eu quero dizer, o cara tinha o Espírito Santo, no caso do Nicolau, mas ele não seguiu a palavra mais. Quando fala assim que não seguiu mais a palavra, não era dos nossos. Não aceitou a mente de Cristo. Então, aqui o apóstolo João, ele coloca bem enfático, né? Ele é bem, vamos dizer, radical mesmo. O cara nem era do nosso, porque não quer dizer que não era, tá? Ele está usando que não era do nosso porque não aceitou, porque é impossível não ficar do lado certo, porra. É o que eu falo para algumas pessoas, eu não consigo entender. Eu não quero largar o pecado, é tão bom, mas soma. Deus é melhor.
Mas a pessoa ainda, não, mas como que pode? No final Deus vai vencer e vocês vão pro inferno. Mas mesmo assim o cara não quer, mano, largar o pecado. E é cristão. Então, não sei que merda, cocô de cavalo que tem na cabeça, ou coisa parecida, estrume que tem na cabeça, que pensa uma coisa dessa. Então, não sei, eu não entendo, né? É até uma ofensa falar que é cocô de cavalo uma pessoa que pensa isso. Mas, veja só, não adianta você falar, tá preso pelo pecado, é normal, porque senão a Bíblia ia tratar. A Bíblia não trata essas pessoas assim. A Bíblia trata o fraco na fé é uma coisa, tá entendendo? É a pessoa que ela só tem a pombinha para apresentar para Deus o sacrifício, né? Vamos dizer assim. Ela não tem acesso, né, ao cabrito, não tem acesso a uma carne maior, de um animal maior, porque a única coisa, o valor que ela tem é uma pombinha, que é pego na natureza ainda. Ela nem tem com ela criando. Então, ela pega na natureza para apresentar a Deus. Então, a força emocional, a vida dela, ela foi destruída emocionalmente, ela foi destruída, né? Uma das revelações que eu passei lá para a Stefane sobre esse assunto, né? Então, ela perguntou sobre os 5 animais lá. Ela foi destruída, uma das revelações, esse é muito profundo. Uma das revelações que é muito profunda é que a pessoa foi destruída emocionalmente, foi destruída em todos os aspectos da vida, cheia de insegurança, cheia de medo para todos os lados. Então, a única coisa que ela tem para oferecer quando se converte para Deus é a rolinha, mas Deus quer a rolinha. E Deus concede para ela a rolinha. A rolinha está na natureza. Deus que dá a rolinha para ela. Mas Deus quer que ela apresente, né? Então, ou seja, não tem desculpa, isso que eu quero dizer. Não adianta a pessoa complexada, o mundo me esmagou, não pode, Cristo morreu, eu estou para te dar uma vida, mudar você. Então não existe negócio, eu estou preso. A pessoa está presa. Então fraco na fé é isso. Mas ela tem a condição de apresentar a rolinha. Ou seja, ela vai ser julgada e cobrada, de acordo. Então, não existe negócio, o cara foi preso, até a gente tem que ter consideração, o cara está preso pelo pecado, cristão preso pelo pecado, que gracinha, que bonitinho. Então, por favor, vamos sair desse pensamento, amém? Mas, aí está, quando você segue uma mensagem que não é mais de Cristo, se você é nascido de novo, você vai virar um falso profeta. Porque você vai ter um poder, Deus não tira o poder, não tira a unção. Aquela unção é transformada o demônio, que mais o demônio tem, nenhum demônio tem uma unção dessa. Nenhum bruxo de Satanás tem uma unção do novo nascimento de um crente desviado. Eu conheço alguns aí que foram até poderosos em Deus e que são muito poderosos hoje, né? Então você vê, eu conheço um aí que foi pastor da nossa igreja, foi muito usado em milagre, paralítico andar, pessoas serem curadas poderosamente. E hoje ele é o principal líder, juntamente com o da ayahuasca. O pessoal da ayahuasca é o que briga contra a ayahuasca. Você vê, ele foi lá, abriu uma nova religião, a ayahuasca, juntamente com outro cara lá. Tem a ayahuasca, é uma religião, né? E aí eles abriram uma nova aqui em Campo Grande. E ele tem mais seguidor que a ayahuasca, porque ele tem muito sobrenatural na vida dele, mas era a unção de Deus. Era a unção de Cristo, mas aí o diabo usa esse poder que ele tem, o demônio usa. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, quando você desvia, acontecem essas coisas. O falso profeta não quer dizer que não tem poder. Aí seria charlatão a Bíblia chamar, tá? Nunca ia a Bíblia falar falso profeta, ia chamar o charlatão, né, que se diz profeta. Aí é outra coisa. Então, o falso profeta é isso. Os seus anticristos da vida são esses caras que abandonam Cristo, né? E vai seguir outras religiões, outras ideias, outros pensamentos, e usando também o dom que Deus deu. Claro que vai ser cobrado num alto nível, vai ser castigado num alto nível quando morrer. Ou aqui mesmo, né? Ou quando morrer. Então, se for aqui, vai ser até salvo no final de tudo, né? Pode ter a chance de ser salvo, né? Se abrir o olho. De outra forma, não. Então, é importante vocês entenderem isso. Amém? Então, esses falsos profetas estão aí. São os caras, né? Ou ele era cristão e nasceu de novo e perdeu a salvação, e é usado esse poder manipulado pelos demônios hoje, que é uma benção para os demônios, vamos dizer assim, ou ele simplesmente nunca se converteu, né? Mas saiu do meio, né? Foi lá, investigou, olhou, né? E aí ele foi lá e... O que ele está dizendo aí? São pessoas que saíram pregando, misturando a verdade.
O que é o falso profeta? Ele é o cara que sai misturando a verdade. Esse irmão que foi nosso pastor da nossa igreja, hoje ele prega Cristo. Mas ele prega Cristo e faz orgias sexuais, e prega orgia sexual, que é normal, que não é errado, né? Então, e tira sal de mim ainda, que um monte de pastor vai lá tomar chá com ele lá, e tem uns altos encontros com o Espírito Santo. Meu Deus, que blasfêmia. Tá entendendo? Então, e depois faz orgia sexual, que o sexo é uma maneira de você comunicar-se com Deus, né? E até a Bíblia fala, né, gnóstica, e os caras têm esse conhecimento, a própria gnóstico, né, que é um ato sexual, representação de Cristo da igreja. Meu Deus, os caras viajam, mano. Rapaz do céu, quando os caras viram falso profeta, vira mesmo. Deus que me livre. Um abraço. Respondido aí, né? Creio, né? E tal, né? Então, creio que está respondido aí.